A gente cobra 3,7 milhões do Corinthians, o clube já pagou 11 milhões. Quem compõe o pedido de trancamento do inquérito. O Corinthians vendeu em segredo 30% dos direitos econômicos que tinha mantido de Pedro. O Corinthians considera a perda de 10 milhões por dívida com família de Tim Maia. Dirigentes do Corinthians tentam arquivar inquéritos do Ministério Público sobre irregularidades e novas cobranças milionárias na Justiça. O canal Tapa na Orelha detalha também processos movidos pelo empresário Fernando Garcia e pela família de Tim Maia, criticando o amadorismo administrativo e reforçando a necessidade urgente de uma intervenção ou auditoria no clube. Ô Douglas, tem uma coisa errada nessas contas aqui do Fernando Garcia. Ou a gente tá louco ou o Fernando Garcia tá pegando mais. Olha lá, ó. A gente cobra 3,7 milhões do Corinthians, o clube já pagou 11 milhões. O empresário Fernando Garcia acionou o Corinthians na justiça com a cobrança de 3,7 milhões. A coluna apurou que o valor é relacionado a uma comissão que a gente deixou de receber na transferência do meio atacante Pedro em 2023. Ainda na gestão do ex-presidente... 23 era o Duílio Monteiro Alves. Né? Ó, ele não, porque aqui... Ó, embaixo. Em agosto de 24, ainda sobre a gestão, aí ele tá falando já na gestão Augusto Melo. Sim, o Corinthians vendeu 2 vezes. Exatamente. O Corinthians vendeu em segredo 30% dos direitos econômicos que tinha mantido de Pedro ao próprio Zente. Parte desse valor já tinha sido usado para quitar uma dívida de cerca de 11 milhões, referentes aos empréstimos feitos por ele ao Alvinegro. Os 3,7 milhões cobrados agora são adicionais aos 11 milhões já quitados. A coluna entrou em contato com o Fernando Garcia. Felipe Rino, advogado do empresário, disse que Garcia relutou muito. Nossa, muito relutante. E não queria processar o Corinthians. O representante do empresário disse que a possibilidade de uma composição amigável está aberta. Já o Corinthians ainda não foi citado nem notificado da cobrança. O clube vem lidando com diversas pendências financeiras e cobranças que têm origem em anos passados. Na quarta-feira, a Justiça homologou o regime centralizado. Vai destacar que ele pode colocar isso lá, tá? Fato gerador é do RCE. É anterior à homologação do RCE, em teoria. Não sei se ele tem alguma outra comissão. Mas o Reis, me chama a atenção. Existe essa dívida. Se existe essa dívida, por que ela não foi lançada no RCE? Não sei te dizer por quê. Tá meio esquisito essa história aí. Hein, Calunga? Tá meio esquisito isso daí. Como que existe a dívida com vocês? Foi mandada toda a relação de dívida para a RCE. Se é de 23 essa pendência, por que não tá na RCE? Lembra que tinha uma dívida antiga que foi feita no final da gestão do Duílio Monteiro Alves, era 10 milhões e pouquinho. Augusto Melo vendeu ali o Pedro, aquele percentual que o Corinthians possuía, com a finalidade de pagar essa dívida de 10 milhões e pouquinho. E se pagou, como é que tá devendo 3? Não, vamos lá. Se tinha dívida, se havia essa dívida com ele, se havia de fato essa dívida, por que não tá na RC? Não sei te explicar e o Corinthians também não vai saber. Isso daí é trabalho pro Ambra, trabalho pro Cássio Concerino. Isso é verdade. Exatamente. É mais uma situação obscura aí que o Corinthians vai ter que explicar na justiça. Ô Reis, por isso que fala, precisa da intervenção, precisa de uma auditoria, bater valor com valor, aonde foi, por que foi, que conta que foi. Exatamente. É o que eu imagino também. Só assim vai resolver o Corinthians. Bom, e ainda temos uma última aqui, que é a do que a gente já tinha comentado, né, Caio, lá atrás. Aqui é um giro de notícias de débitos corintianos que, assim, questionamentos que a diretoria do Corinthians deveria botar, mas que a imprensa também deveria fazer, né? Mas tudo bem. Corinthians considera a perda de 10 milhões por dívida com família de Tim Maia. Corinthians listou entre os possíveis perdas em sua lista de credores do RCE
uma dívida de quase 10 milhões com a Warner Music lá, e parentes do cantor Tim Maia. De acordo com o documento colocado entre os diversos débitos do clube no processo, o Corinthians entende como uma perda provável. Então já estamos numa fase difícil. A quantidade exata de quase 10 milhões pela briga com a Warner. O motivo da discussão vem desde 2017, quando a gravadora foi à justiça com os parentes de Tim Maia cobrar uma indenização do Corinthians por usar uma música inspirada na famosa canção Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Explica-se, em 12, a gente está em 26. Durante o Mundial de Clubes, a imagem do Timão figurou em comerciais de TV usando a melodia inspirada na composição de Tim Maia, mas alterando a letra, que ficou assim: a semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Quando a gente ama, não mede esforços pra te ver jogar, te ver jogar. A propaganda foi exibida tanto na televisão quanto em redes sociais. Além disso, as frases foram estampadas em camisas utilizadas por jogadores alvinegros. Com isso, o espólio de Tim Maia, que é comandado por seu filho Carmelo Maia, e a gravadora entraram com a ação contra a equipe paulista em 17. Os valores iniciais cobrados eram de 4 milhões, mas ainda seriam calculados em fase de liquidação de sentença. O clube alegou que a música foi criada pela sua torcida e que os vídeos exibidos em redes sociais e campanhas foram feitos pela TV Globo. Apontou que a canção é uma paráfrase, o que não necessitaria de autorização prévia. A justiça rejeitou essas teses. A juíza Maria Honório entendeu que o clube reproduziu na íntegra o trecho mais conhecido, o que não constitui mera paráfrase, e considerou que houve exploração econômica por parte do time alvinegro, inclusive estampando o trecho nas camisas dos atletas. Em 23, a Warner entrou com uma nova ação após ter a sentença favorável no processo inicial de 17, desta vez com liquidação por arbitramento, cobrando quase 10 milhões. O clube tenta reverter em processo que corre em sigilo. Corinthians, porém, tem esperança de que possa pagar um valor menor. O clube cita na RCE que um perito especialista havia deduzido que o valor de indenização mais correto seria de 4 milhões. O clube aguarda a decisão, mas considera a perda como bastante provável. O diretor financeiro Emerson Piovesan confirmou essa informação à ESPN. O que vocês acham aí dessa decisão, dessa possível perda? Pô, o Corinthians também, velho. Novamente, parabéns ao departamento de marketing do Corinthians. Vocês são excelentes, são a vanguarda do marketing brasileiro, né? Perde aí para muitas empresas. Vocês não tomaram a porra do cuidado de não usar uma música com direito autoral. Ou, pelo menos, entrar em contato com a família e pedir autorização. Pedir autorização. Cara, como é que vocês me fazem um negócio desse, gente? Um clube do tamanho do Corinthians cometendo essas loucuras. Ô Reis, isso é em 2012. Antes, já teve outros BOs com outras músicas também que o Corinthians usou que não deveria usar. Já teve um problema pra trás em relação a isso. Mas, cara, que amadorismo da diretoria do Corinthians, cara. E diretoria de quem? Mas isso... Rapaz, essa... 2012 Mário Gobi. Que não é citado em lugar nenhum, mas também é um dos presidentes que, na minha opinião, deveria também ser investigado as contas e tudo mais, e tudo que ocorreu. Por mim, eu voltava... a punição não já são 10 anos, né? 15, já foi. Né? Mas, cara, por isso que pegaram do Andrés pra frente, pô. Não tem muito o que fazer. Ô, Rigo Rock, eu concordo com você, cara. O marketing do Corinthians, ele não traz benefício pro Corinthians, ele só traz prejuízo, cara. É loucura isso, mano. É loucura. A transparência, deixar tudo claro, as claras no Coringão, né? E um dos pontos fundamentais dessa discussão é exatamente quem compõe o pedido de trancamento do inquérito do Ministério Público. Então, para juntar os polos, né? Corinthians, Osmar Stable, porque ele é o presidente executivo do Corinthians, ele pode dizer não vou fazer isso, vou deixar a cargo dos demais, mas ele como representante do Corinthians, como executor dos atos corintianos, não adianta dizer, no jurídico, não, passa pelo presidente a decisão sobre.
junto com André Sanches e Duílio, tentam barrar a continuidade do inquérito civil por parte do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público incluiu na pauta de julgamentos o pedido interposto pelo Corinthians, juntamente com Andrés, Duílio e outros envolvidos, visando impedir a continuidade do inquérito civil. Este procedimento poderia levar à intervenção judicial no clube por meio do Ministério Público Civil de São Paulo. O episódio é de grande relevância, já que, caso o pedido não seja deferido, o Ministério Público poderá dar prosseguimento ao inquérito e coletar novas evidências contra aqueles considerados responsáveis pelos prejuízos causados ao clube. Bom, aqui que fique claro que é um movimento que você pode extrair lá do Ministério Público, da pauta, né? O relator, inclusive, e me passaram o currículo do relator, né, do caso, que ele é um professor, deixa eu ver aqui o nome dele, cadê? Deixa eu trazer aqui. Ele é o Marcos Stefani, ele é procurador de justiça, eleito pela CSMP de São Paulo, biênio 26-27, doutor e mestre em direitos difusos pela PUC de São Paulo, mestre em processo civil pela PUC também, especialista em processo estrutural. O curioso é que ele é um especialista, um mestre na questão dos direitos difusos, que é exatamente o argumento também que pode ser utilizado ali de forma geral para a continuidade do Ministério Público. O que eu quero dizer é o seguinte, está claríssimo que, e eu vou dizer mais, até antes de falar sobre o tema em foco que a gente trouxe aqui. Na ata do CORE, que fez a apuração, né, fez a votação sobre a possibilidade de abertura de abertura de apuração sobre os atos praticados por André Sanches, que culminou na votação de 9-7. Tanto o Mário Gobi, filho, quanto o seu Osmar Stable, vulgo Sopa, se manifestaram pela não continuidade, sugerindo, dizendo que essas brigas não deveriam acontecer, essas coisas não deveriam acontecer, e, de certa forma, defenderam, principalmente o Mário Gobi, né, nesse caso, a não continuidade da apuração. Lembro que foi nessa reunião, inclusive, que teve uma discussão calorosa entre o Felipe Isabella e o Mário Gobi sobre esse tema. Então, assim, isso já não é novidade. Não é nenhuma novidade no Corinthians esse tipo de postura e principalmente de tentativa de encobertar tudo o que tem acontecido. Todos aqueles 25 motivos, não são só 25 motivos, são muito mais, muito piores inclusive, porque alguns deles vão ser desnudados em breve. O que a gente vai observar no passado desse próximo mês aí de fevereiro, março, é absolutamente escabroso, principalmente quando a gente está falando da Arena também, que não chegou dentro dos 25 motivos. Lembre-se que ela não estava lá como um ponto foco dos 25 motivos. Tem a Corinthians TV, tem vários outros itens que ele deixou em aberto na parte criminal, que foi repassado, inclusive, para a esfera civil, para a abertura de inquérito. E o que está tentando fazer nesse momento é simplesmente travar as investigações sob, na verdade, todo esse controle institucional dos supostos donos, os 300 donos corintianos que usam aí e desviam e são omissos e cometem atos que eventualmente não são punidos. E nem adianta vir, não, conseguimos extrair um relatório para pedir o ressarcimento. Enfia o ressarcimento nas suas nádegas. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians não funciona, o nosso poder executivo quer o trancamento, as pessoas interessadas, que são Duílio e o Andrés, também querem o trancamento. Estamos tendo uma sequência tenebrosa de manifestações muito ruins do Corinthians como instituição, e nenhum tipo de crítica é colocada em posta. Veja, é o Corinthians como instituição está falando que quer o trancamento de investigações sobre atos seríssimos cometidos internamente. Beleza? E aí, Douglas, o que você achou? Então, é normal, né? Eles estão persistindo em tentar impedir, né, o trabalho que tem que ser feito. Acho que é incontroverso, tem que ser feito o trabalho, né? Daí farão de tudo para
retardar. Impedir eu acho que não vai conseguir, mas vamos tentar retardar aí. Conseguiram retardar, já tem pauta pro dia 27, né? Dia 27 acho que é a pauta para resolver essa questão. E é isso daí. Então já era previsto que aconteceria isso daí, mas acho que não vai ter efeito algum. Você como torcedor, meu queridão, você está vendo aqui uma movimentação do Corinthians para parar todo o processo de investigação que todo mundo está lutando arduamente para expor, para trazer a limpeza. O São Paulo, por exemplo, está agindo rapidamente do que está sendo demonstrado e com apoio maciço da imprensa do São Paulo. A imprensa do São Paulo é um braço de auxílio para o Ministério Público, para a Polícia Civil. No Corinthians é o oposto. Não existe braço para fazer absolutamente nada. Eles estão tranquilos, está tudo bem, vamos aguardar o que vai acontecer. Por quê? Porque o medo é muito grande. Principalmente de retaliação. Parece que tem um medo assim, desenfreado, de que não haja ali, algum tipo de resultado prático, porque sabe como é o Brasil. O que você acha aí, olhando assim por fora, olhando como torcedor, o que você sente assim sobre esse momento aí do Corinthians e principalmente as novidades agora em 2026, né? Reis, pra mim, eu vejo da seguinte forma: a mídia, quanto pior, melhor pra mídia, mas ela vai ganhar em relação a isso. Então ela vai ser basicamente uma cortina de fumaça pra toda a diretoria. E a diretoria cada vez mais mostra que não tá nem aí pro Corinthians. Eles estão preocupados com outras coisas. Eles estão preocupados com eles mesmos, não sei o que acontece, mas o contraste entre Corinthians e São Paulo é muito claro. O São Paulo, os dirigentes que lá estão tentando consertar a cagada que foi feita por um que acabou entrando lá. E no Corinthians não, no Corinthians parece que eles se unem para manter a bagunça, a baderna, a desorganização, a falta de profissionalismo. Então, o Corinthians, cada dia que passa, ele vai mostrando o quão sujo é lá dentro, o quão bagunçado é lá dentro, e o quão não preocupado as pessoas que lá estão com o clube. Elas não estão nem aí. Elas querem manter o poder, elas querem fazer a manutenção do poder, elas querem continuar tendo aquelas regalias que eles têm lá. Me parece, de novo, não é querendo trazer política nacional pra dentro da nossa conversa, mas é um espelho praticamente. É basicamente um espelho do que acontece lá em Brasília. É isso aí, só para deixar novamente claro que eu acho que algumas pessoas, até pelo áudio que estava ruim, não entenderam. A pauta do dia 27 foi o seguinte, o Corinthians, eu posso até trazer aqui a matéria, Corinthians pediu ali, entrou com um recurso no Ministério Público para que houvesse a interrupção da possibilidade de investigação dentro do Corinthians. Lembrem-se, o Corinthians começou com a investigação com o Cássio Concerino, né, por eventuais atos praticados pelos seus ex-dirigentes com a utilização irregular, em teoria, né, dos cartões corporativos e agora convalidado aí pela Comissão de Justiça. Partindo disso, outras situações, denúncias foram se alastrando, situações foram aumentando e o Cássio estava fora do seu escopo e já tinha entendido que com os atos praticados ali, com as organizações criminosas, empresas de fachadas e tudo mais que envolvia o Corinthians, em teoria, já não estava mais na sua alçada de competência. Ele tem a sua responsabilidade criminal para fazer as investigações, porque o precedente dado pelo Gilmar Mendes foi nesse sentido, né, que você pode, por interesse público, fazer as investigações na associação privada, neste caso, né, mas ele entendeu que é muito mais sério, então ele repassou para o setor competente, que é o do Luiz Ambra Neto, ok? Esse repasse é o repasse para o setor civil, e o setor civil é o que é competente para abertura de inquérito ou para a intervenção, pedido de intervenção. Essa remessa para o Luiz Ambra Neto, ou a investigação, ou a abertura de investigação, que está em sigilo neste momento, foi indicado pelo Corinthians como violador dos direitos da associação privada, que não teriam justo motivo para ter nem a abertura, nem as investigações. Não há motivo, segundo o Corinthians, para ter essa situação. Então o Corinthians, como instituição, o estable, o executivo do Corinthians, decidiu entrar com um recurso para travar, arquivar, é a palavra mais adequada para isso, arquivar qualquer tipo de início de investigação. Ou seja, abertura de inquérito ou
a suscitação, quem sabe, de uma intervenção judicial no Corinthians. E aí esse recurso ficou pendente de julgamento. Sem esse julgamento, o Luiz Ambra Neto não pode dar prosseguimento tanto na abertura de inquérito quanto no pedido de intervenção, se ele entender pertinente. O que a gente está falando é o seguinte: a partir do momento dessa decisão em específico, teremos um desdobramento muito maior a partir de fevereiro. Por quê? Teremos ali vários desdobramentos da REAG. Isso quem está trazendo, inclusive, não sou eu. Quem trouxe foi o Macedo ontem no nosso pós-jogo. Ele veio aqui e falou: vai acontecer algo muito grande, esse envolvimento do Corinthians, porque está claro, tá macro, vocês estão cientes aí, tá passando toda hora nas reportagens, todo mundo envolvido, um baita problema, e o Corinthians está nesse bolo também. Corinthians como instituição, as pessoas a gente vai descobrir depois. Então isso vai bater nossa porta em algum momento, isso vai desdobrar. E o Corinthians não quer passar por isso, ou pelo menos o Stable não quer essa movimentação.